Fala galera, beleza? Vamos lá, iniciando mais uma questão do nosso material. O que você tem aí para você? Um circuito. Quando você lê na questão, ele te dá o valor das resistências, se você perceber, ele dá até na figura. R1, R2 e R3. Te diz que você tem um gerador de uma força eletromotriz desconhecida e uma resistência interna de 1 ohm. E quer que você determine o valor da força eletromotriz, sabendo que a corrente elétrica que passa nesse resistor R1 vale justamente 4 amperes. Eduardo, cadê a corrente elétrica do circuito? Corrente elétrica, né, galera, sai do travessão maior do gerador. Então a corrente elétrica vem para a tua esquerda, que é de onde sai o travessão maior do gerador. Ó. Corrente elétrica aí. Essa corrente que percorre o circuito, quando se depara com esse nó, após passar por R3, se dividiu em duas. Uma corrente que eu vou chamá-la de I1 e a outra corrente aqui que eu vou chamá-la de I2. O valor da corrente elétrica I1, ele forneceu na questão. A corrente elétrica I1 é justamente de 4 amperes. Beleza? Com essa corrente, nós conseguimos descobrir o que ele deseja, que é a força eletromotriz, que é a pergunta da questão. É o valor dessa força eletromotriz aqui. Sucesso? Vamos lá, primeiro passo. Descobrir 2. Para quê? Para descobrir depois I, que é a corrente total do circuito. Essa corrente aqui, que eu chamei de I, que é a corrente elétrica que sai do gerador. Porque, enfim, você percebe que I, quem é? I é a soma de I1 com I2. Porque I1, quando chegou aqui nesse nó, se dividiu em duas, ó. Então, o I é a soma de I1 com I2. Então, vamos atrás de I2 que conseguimos descobrir o valor de I. Então, como é que eu vou saber o valor de 2? Usando o seu conhecimento sobre série, paralelo, DDP. Ó, se eu chamar esse nó do circuito de A e esse de B, você consegue perceber uma coisa. Que o resistor R1, ele está entre os nós A e B. E o R2 também. E os dois estando entre A e B, eles estão em quê? Em paralelo. Então, eu posso dizer o seguinte, que a diferença de potencial entre os terminais A e B, ela é a mesma, tanto para R1 quanto para R2, pois enfim eles estão em paralelo. Então quem é a DDP AB para o resistor R1? U é igual a R vezes I, ou seja, DDP AB para o resistor de cima é justamente R1 vezes a corrente elétrica I1. A mesma diferença de potencial, só que calculando pelo resistor de baixo, seria R2 vezes o quê? I2. Então é só substituir agora pelos valores que você consegue o valor da segunda corrente elétrica. Primeira resistência, R1, ele deu, ó, 6 ohms. Corrente elétrica, I1, ele deu na questão, quanto? 4 amperes. Resistência R2, ele deu na questão, quanto? 12 ohms. E a corrente elétrica I2 é o que nós queremos. Ou seja, 6 vezes 4, 24 dividido por 12, justamente uma corrente elétrica I2 de 2 amperes. Mas galera, fala sério, dava para você perceber? Ó, quando a corrente total do circuito chega no nó que eu chamei de A, ela se dividindo em duas, você percebe que o valor de R1, sendo ele de 6 ohms e R2 sendo 12, essa resistência ela é metade da outra. E se a resistência é a metade, ela resiste menos à passagem de corrente, então passa mais corrente. Então, se essa resistência é a metade da outra resistência, a corrente termina sendo o dobro da outra resistência. Então, são inversamente proporcionais quando estão em paralelo, galera, que é o que está acontecendo. Então, isso vai acontecer muitas vezes em muitos circuitos da sua vida. Então, se acostume logo a fazer desse jeito. Quando uma resistência é o dobro da outra, a corrente é a metade. Se uma resistência for a metade da outra, a corrente é o dobro. Se uma resistência for 3 vezes maior do que a outra, a corrente é a terça parte da outra. E assim vai. Continua. Sabendo que o valor da corrente elétrica I2 vale 2 amperes, aí nós já temos quem? I. Porque dá para você perceber que I, quem é I? I é a soma da corrente elétrica I1
com a corrente elétrica I2. Então, I vale justamente quanto? 4 amperes com 2 amperes. Ou seja, 6 amperes é o valor da corrente elétrica I da questão. Continua. Só que ele quer, na verdade, é o valor da força eletromotriz da bateria, né? Para eu achar essa força eletromotriz, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o circuito a um circuito de malha única, redesenhá-lo com apenas uma malha. Porque aqui, se você perceber, você tem 3 correntes. Então, eu tenho uma corrente elétrica total, I, depois eu tenho o I1 e eu tenho o I2. Então, esse circuito tem mais de uma malha. Então, eu vou ter que reduzir uma malha única para que eu tenha uma única corrente elétrica. Então, vamos fazer o seguinte. Redesenhando a malha, fazer da mesma cor, azul, redesenhando a malha, ó, para que possamos ter uma única corrente elétrica. Beleza? Circuitozinho menor, não há necessidade dele tão grande. Então dá para dizer o seguinte, ó, que a bateria tem uma força eletromotriz Epsilon, vamos colocar os valores. É a incógnita da questão, é a tua força eletromotriz Epsilon, com uma resistência aqui de 1 ohm, que é a resistência interna do gerador, uma resistência aqui fora, vou chamá-la de R3, e ela vale quanto? 16 ohms. E esse paralelo, né, galera? Se você perceber, ó, esses dois resistores aqui, ó, estão em quê? Em paralelo. Vou fazer de outra cor. Esses dois resistores aqui, ó, estão em paralelo. E esse paralelo aqui eu vou chamá-lo de R'. Tá beleza? Então faremos o paralelo deles dois e vamos dizer que é esse valor aqui de uma resistência que eu vou chamá-lo de R'. Então qual o valor de nosso R'? Vamos calcular o R' por fora. O R', ele é justamente quem? Vou fazer aqui. O R', ele é um produto pela soma. Ou seja, ele é o paralelo desses dois, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Ou seja, 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12. Ou seja, o nosso R' é, na verdade, 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. 72 por 18, 4 ohms. Então, o R' nós também já temos. Agora, eu vou fazer o uso de Paulé. Paulé, o que é? É pegar o teu circuito, reduzir a uma malha única, que foi o que eu fiz aqui agora, e tratar todos os elementos de circuitos, que são geradores, receptores, resistores, todos os elementos do circuito, como sendo um circuito só, como se fosse um único elemento. Ele fez o seguinte: o somatório das eletromotrizes menos o somatório das contra-eletromotrizes, para quem não conhece, assusta, mas é uma besteira, igual ao somatório das resistências externas mais internas vezes a corrente elétrica. Isso aqui, galera, não passa de U igual a R vezes I. Ele pegou a primeira lei de Ohm e camuflou. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Ó, o teu circuito ainda não tem nenhum receptor. Então, quando eu falo somatório das contra-eletromotrizes, força contra-eletromotriz, só quem tem são receptores. Então, nossas questões ainda não envolvem receptores, porque receptores são nas aulas seguintes, daqui a 2 ou 3 aulas. Então, não faz parte do nosso curso por enquanto. Então, as suas questões, no momento, ainda não vão aparecer receptores. Então, os receptores eu já estou escrevendo porque faz parte da lei de Paulé, mas nós ainda não vamos usar, na verdade. Por enquanto, isso aqui para a gente vai ser quanto? 0. Beleza? Continua. Somatório das eletromotrizes. É claro, todas as baterias estarão sempre em série. Então, você sempre somará as baterias. Quando você reduz um circuito a uma malha única, você faz com que todas as baterias fiquem em sequência, em série. E um somatório de baterias, na verdade, é uma sequência de baterias em série. Então, quando ele bota somatório das forças eletromotrizes, ele botou somatório dos geradores, das eletromotrizes dos geradores, que é a incógnita da questão, que é justamente quem? Epsilon, que é o que ele quer. E o somatório das resistências externas mais internas, galera, pelo amor de Deus, a corrente elétrica, quando sai do gerador, ó,
A corrente elétrica, quando sai do gerador, ela vai passando por todos os resistores em sequência. Então a corrente sai do gerador, passa por 16, passa por R', que já sabemos que vale 4, passa por 1 e entra no gerador de novo. Conclusão, todos os resistores estão em série. E é claro que a resistência equivalente disso aqui termina dando o quê? Uma soma, pois estão em série. Aí ele escreveu bonito. Ele colocou o somatório das resistências externas mais internas. É claro, estarão sempre em série, então sempre será uma soma. Então por isso que eu peço para você não se assustar. Sempre você vai somar os geradores e igualar a soma dos resistores, porque sempre será uma soma, vezes a corrente elétrica. Então é muito fácil fazer uso disso aqui de Pauli. Somatório das resistências externas mais internas. Vamos lá. Quais são as resistências externas? Esse Rzão está para representar tudo que está fora do gerador. Então seria 16 e 4 somados. Ou seja, 16 mais 4 mais a resistência interna. Qual é a resistência interna? 1 ohm. Vezes a corrente elétrica da questão, que nós já descobrimos que vale quanto? 6 amperes, que é a corrente total que foi a que saiu do gerador. Ou seja, 6 amperes. Então essa força eletromotriz, na verdade, ela é de quanto? 20 mais 1, 21 vezes 6, 126 volts. Beleza, galera? Sucesso. Isso se encaixa. A tua questão, se eu não me engano, ela é aberta. Então, gabarito, força eletromotriz do gerador é a pergunta, 126 volts. Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.